Você enfim conseguiu conhecer uma pessoa legal, uma pessoa que vai minimamente ali na direção do que você procurava. Dali você passa pelo primeiro encontro, pelo segundo encontro, mas parece que vocês já não estão mais na mesma sintonia. E muito disso, e muitas das vezes, é porque nós homens não conseguimos identificar o que as mulheres veem como pré-requisitos para avançar um relacionamento e vice-versa. E todo esse vídeo que a gente vai fazer no final das contas é trazer 3 pontos, tanto para mim, tanto pra Gi, do porquê que alguns relacionamentos, alguns comecinhos, na verdade, né, ali no primeiro, segundo encontro, não partem ali para realmente um relacionamento a longo prazo, tanto na visão do homem, quanto na visão da mulher. E olha, o que eu mais vejo na minha caixinha é as mulheres reclamando que elas não conseguem passar do primeiro encontro e elas não sabem o porquê, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa trazer quando a gente fala sobre empecilhos de avançar ou não para o segundo, terceiro, quarto encontro é quando o homem ele tem uma necessidade de ter uma parceira que seja um pouco mais profunda. Ele não se atém com aquele tipo de conversa mais fútil, fofoquinha sobre a amiguinha, fofoquinha sobre o dia a dia na faculdade. Não, ele quer falar um pouco sobre a vida, sobre propósito, o que eles querem ver mais pra frente. E quando a gente fala sobre futilidade, parece que hoje em dia a maioria das pessoas hoje se encontram mais ou menos nesse lado. Porque no momento em que você tem de fato ali um grande sonho, um grande propósito, isso já irradia. Então eu acho que até um conselho que eu daria para os homens ali é, quando você tiver a oportunidade de ter o seu primeiro, segundo, terceiro encontro que seja, tente buscar isso da pessoa que você está conversando, se você é uma pessoa que realmente gosta de se aprofundar um pouco mais, porque isso não é regra. Nem todo mundo gosta de realmente um parceiro que reflita, que faça toda aquela filosofia sobre a vida. Alguns não, alguns gostam simplesmente de uma parceira que seja uma companheira, que seja alguém, uma confidente, que seja alguém ali para trocar carinho, e não necessariamente aquela brother ali, aquela amiga que vai estar sempre ao lado ali para conseguir compartilhar. Então acho que uma das coisas, e aí eu tô falando mais no meu perfil, que realmente me tiraria a atenção de uma pessoa e eu já não partiria para um segundo ou terceiro encontro, é justamente se a pessoa se encaixasse mais nesse lado de conversas fúteis, que de certa forma não avançam. Inclusive, uma coisa que eu acho que eu errei muito no nosso primeiro encontro não foi em ser uma pessoa fútil, eu acho que eu não te passei isso, mas foi sobre não falar sobre quais eram os meus sonhos, quais eram os meus propósitos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante do casal já conseguir ir se alinhando logo no começo, logo nos primeiros encontros. Se for possível, no primeiro encontro já, é interessante vocês terem esse tipo de conversa. É, porque muita mulher parece que se assusta, né? Eu não vou falar sobre quais são meus princípios, meus sonhos, objetivos, porque eu tenho medo de ser tanta coisa que vai assustar esse cara, deixa quieto, mais pra frente eu falo sobre isso. Sendo que muitas das vezes isso é aquele ingrediente ali que faltava pra realmente aquele relacionamento avançar, né? Mas enfim, se você é esse tipo de pessoa, se jogue, se abra, fala isso pra pessoa, porque aí já no primeiro encontro você já consegue entender qual que é a sintonia de vocês. Eu brinco que o primeiro encontro ele é uma espécie de entrevista de emprego. Você tá ali entrevistando várias pessoas, alguma hora alguém vai ser a pessoa ideal para aquele cargo. Então, é claro, você não pode ser extremamente rigoroso, inclusive é bom fazer esse adendo aqui com eles. Aqui a gente não está tentando deixar extremamente rigoroso o processo de você conhecer uma pessoa. A gente está aqui mirando no mínimo. O mínimo para mim e o mínimo para Giovana, do que seria o suficiente para conseguir com que esses encontros, esse relacionamento avance. Porque tem muita gente que faz uma lista. Ah, eu quero encontrar isso em um parceiro, e fica uma lista gigantesca e uma lista totalmente inalcançável. Só que eu acredito que você também pensa assim, que um relacionamento é algo construído. Você não encontra a pessoa totalmente construída, pronta pra você. Não é assim que funciona. Até porque, né, no momento que eu encontrei a Giovana, eu falo isso direto pra vocês, quem é da comunidade de absorção já sabe disso, tanto eu como a Giovana, nós vivemos nossas experiências de vida, nós passamos por diversos momentos, porque a gente realmente só se fechou junto ali pros 20 anos de idade. Então, dali pra trás, a gente viveu muito sozinho. Então, nesse meio tempo, a Giovana ela construiu quem a Giovana é, eu construí quem o Thiago é. A gente foi evoluindo individualmente, cada um no seu canto. E no momento em que duas pessoas que evoluíram individualmente se encontram, elas de fato têm que entender essa questão de concessão. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo. E já entrando no primeiro ponto da mulher, indo na direção do Thiago, um problema que as mulheres passam muito é quando logo no primeiro encontro, o cara parece que não dá abertura. Você até tenta puxar assunto com ele, puxar assuntos mais profundos para conhecer ele melhor, só que ele parece que não quer te conhecer também. Então você puxa o assunto, sei lá, você pergunta para ele: ah, quais são os seus sonhos? Qual foi a última viagem que você fez? E ele simplesmente responde, mas não busca te conhecer também.
Então isso é uma coisa que faz com que os próximos encontros não fluam tão bem. Exato, fica parecendo uma entrevista, né? Ah, é uma entrevista, literalmente. Uma entrevista. A menina chega para qual foi o lugar mais legal que você já viajou ali? Portugal. Pronto, não fala mais nada. Ele não conta a experiência, ele não fala como é que foram os momentos. Por que você faz a sua faculdade? Por que você faz economia? Não, é uma área legal. Aí fica os dois balançando a cabeça, um olhando pro outro com cara de tacho, né? Porque não tem muito mais avançado ali. E dali segue a entrevista. Então é justamente nessa falta de possibilidade, de capacidade daquele casal, aquele possível casal, na verdade, de conseguir dar cabo a uma conversa. No nosso primeiro encontro foi totalmente o contrário. A Giovana puxava um assunto do tipo, eu comecei a fazer medicina por X fator. Quando vai ver, meu Deus do céu, a gente já tava do outro lado do mundo, falando um outro assunto que já não tinha muito a ver com aquela pergunta inicial, e é justamente sobre isso que a gente tá falando pra vocês. Ter abertura. Você está aberto nesse primeiro encontro, está aberto a falar, a realmente se abrir para a pessoa. E eu vejo que é muito importante, logo nos primeiros encontros, vocês já criarem uma conexão um com o outro. E se no começo não tem um assunto que flui, vocês não buscam conhecer um ao outro melhor, não tem por que ter outros encontros. E não necessariamente uma conexão completa, mas a vontade de se conectar já é o suficiente, entende? Porque a gente vive uma geração tão líquida, tempos tão líquidos, que é aquela justa jornada do Tinder. A pessoa, ela quer uma finalidade. Ou ela quer um namorado, ou ela quer alguma relação sexual. Então, para ela conseguir chegar nesse ponto, ela meio que quer passar por cada uma das etapas o mais rápido possível. Tanto para a relação sexual quanto para o relacionamento. Então ela passa tudo isso de uma forma tão rápida e de uma forma tão fluida, porque ela não dá aquela devida conexão em cada uma das palavras, em cada uma das conversas, que quando mal vê, de fato, beleza, tá com um anelzinho no dedo, tá namorando, mas sim, e aí? É o tipo de parceiro que você queria? É aquela pessoa que você consegue ter ao seu lado e falar, eu me sinto completo, eu não preciso estar no meio de 20 pessoas, só com essa pessoa que eu me sinto completo. Muito difícil que vai ser o caso. Então, no fim das contas, né, são os dispostos que se atraem. Essa é boa. Olha, o segundo ponto agora para os homens que, sinceramente, afasta muito a gente, afasta até demais. Para algumas mulheres, elas acham isso besteira porque elas já estão acostumadas a performarem desse jeito nas mídias sociais, que é justamente mulheres que estão no começo ali de um possível relacionamento e elas se comportam nas mídias sociais como se elas ainda não tivessem encontrado ninguém ou se ela não estivesse num processo de conhecer alguém. Aquela mulher que você sabe, eu tô há um mês saindo com essa mulher e ela veio me postar uma foto sexualizada de biquíni na praia que logicamente ficou aberto ali para chamar a atenção de outros homens. Eu não acho isso muito legal, porque imagina agora dentro do nosso relacionamento, será que ela vai ter esse discernimento de parar com esse tipo de atitude? Porque beleza, quando a pessoa é solteira, ela de fato tem que fazer uma propagandinha, né? Isso aí faz parte. Mas, quando você tá no começo de um relacionamento com uma pessoa, pode ser no primeiro encontro. Por exemplo, no nosso primeiro encontro, a gente se bateu muito bem. A gente já entendeu do tipo, ok, é uma grande possibilidade. Aqui a gente tem uma grande possibilidade de prosseguir. Então, da minha parte, da sua parte, já houve ali o fechamento. Acabou, não tem mais isso de ficar postando fotinha querendo buscar mensagem, não tem mais isso de ficar indo pra festinha, porque agora eu tô no processo de conhecimento dessa pessoa. Porque você fica naquela neura de querer encontrar pessoas, de querer buscar várias opções pra você ter esse leque, que a melhor opção tava na sua mão, mas você perdeu ela porque você não teve atenção. Então, enfim, mulheres, se eu posso dar alguma dica pra vocês se vocês viram que por algum motivo o cara realmente gostou de você no primeiro encontro, e só do cara falar alguns segredos pessoais, dele contar um pouco da história dele, eu sei que normalmente os homens tendem a ser mais frios, mas só deles darem essa mínima abertura, dá uma segurada, mídia social, calma, não é um mês, 2, 3 semanas que vai interromper toda essa sua trajetória de buscar alguém, mesmo que você não tenha certeza que seja essa pessoa, porque às vezes é justamente dali que se constrói e realmente evolui para algum outro ponto. Mas eu acho que até mesmo quando a pessoa é solteira, o tipo de foto que ela posta influencia muito a pessoa que ela vai atrair para ela. Sim. Então, se nas redes sociais ela se demonstra ser uma pessoa super família, uma pessoa, de certa forma, conservadora também, ela vai atrair esse tipo de homem para ela. Então, eu acho que as mulheres podem começar a repensar o jeito que elas se demonstram ser nas redes sociais e, a partir disso, pensar qual tipo de homem que eu quero atrair com isso. Até porque é uma propaganda, né? Ali não é de nada mais do que uma propaganda. As redes sociais, Instagram, etc., é uma espécie de embalagem. Sim. Se você vai no mercado, por exemplo, você quer tomar um suco de uva. A vontade do suco de uva você tem, do mesmo jeito que uma pessoa tem vontade de um relacionamento. Mas você chega no mercado, tem aquela embalagem xoxa, sabe? Parece ali aquelas embalagens antigas do Capo.
Só que do lado tem a embalagem do Aurora, um suco realmente de mais qualidade. Mesma coisa a pessoa. Quando a gente fala agora sobre qualidade, sobre embalagem, é muito mais sobre compatibilidade. Porque, beleza, às vezes você é uma pessoa que gosta da noite, gosta de sair, gosta de balada, etc. Então, postar sobre isso, tudo bem. Porque você quer atrair alguém parecido contigo, tudo bem. Mas eu, quando fui buscar uma mulher pra mim, na época ali que a gente tava saindo, era o tipo de foto, era o tipo de Instagram que iria me afastar. Então, quando eu vi o teu Instagram e eu vi que tu tinha só foto com a tua mãe, era foto sozinha em viagem, mas nunca mostrando o seu corpo, eram as fotos mais enigmáticas de paisagem, eu falei, porra, beleza, legal, daqui a gente consegue partir de um patamar bacana. E agora entrando no segundo ponto sobre a mulher, esquece tudo que você já ouviu por aí. Porque nós mulheres, nós queremos muito agradar os homens, a gente quer se encaixar na forma que a sociedade nos impôs. Então eu passei muito por isso, inclusive, ó, vou contar uma história pra vocês. Essa é boa. No nosso primeiro encontro, eu sou uma mulher que eu não gosto de passar maquiagem, eu sempre gostei muito de usar vestido, eu detesto salto alto. E o que eu fiz? No nosso primeiro encontro, eu analisei o perfil do Thiago. Eu falei, tá, eu acho que ele é o tipo de homem que gosta de mulher extremamente maquiada, mulher com salto alto, mulher com roupa extremamente formal. E o que eu fiz? Eu me vesti completamente assim. E assim, eu quebrei a minha cara, porque depois eu descobri que o Thiago achou a roupa que eu estava usando, a forma que eu estava maquiado, terrível. É que eu nunca gostei desse excesso, de muita maquiagem, muita roupa. Salto alto, por exemplo, não sei porquê, mas eu tenho uma espécie de preconceito. Você iria me ganhar se no primeiro encontro você fosse de um vestidinho mais leve e um chinelinho. Que é exatamente como você se veste hoje. E é justamente o jeito que eu gosto de me vestir. Então, quando você abraça a sua essência, você consegue atrair a pessoa certa pra sua vida, porque ela reconhece o seu valor. Olha, agora entrando no terceiro ponto que eu queria trazer aqui, aí já é algo um pouco mais específico, que é algo que realmente desagrada o Thiago. Não necessariamente vai desagradar todos os homens, mas eu acho isso terrível, completamente terrível. Que é aquele primeiro encontro, segundo, terceiro, quarto, que toda vez que você vai falar com aquela pessoa, ela só sabe falar sobre ela mesma. Ela só sabe falar sobre a vida dela, o que ela tá passando, quais são os perrengues, o que ela quer, o que ela não quer. E aquela frase que eu te pergunto, pô, qual que é o seu filme favorito? Você vai falar o seu filme favorito. O que eu espero de volta? Você perguntar. E o seu? Qual que é o seu filme favorito? Porque aí você vê um intuito genuíno da pessoa de querer te conhecer. Mas não, aquele primeiro encontro em que parece que você de fato está fazendo uma espécie de entrevista, e não só uma entrevista, como a gente estava falando agora há pouco, mas sim uma entrevista em que o foco é elevar aquela pessoa, ela sair daquele primeiro encontro com o ego suprimido. E eu acho que isso é cada vez mais comum nas gerações atuais por conta da carência. O ser humano, ele naturalmente é carente, ele quer validação, ele quer achar que o jeito que ele se veste, o jeito que ele se porta, o que ele fala é certo, aquela pessoa que está ao seu lado. Então é como se ela fosse para um primeiro encontro pura e unicamente buscando esse tipo de validação. E é justamente isso que eu acho mais detestável em uma pessoa. A pessoa mal conhece você e a primeira preocupação dela, na verdade, não é te conhecer, já que ela não sabe quem você é, e sim dela afirmar quem ela é pra você. E o meu terceiro ponto eu acho que é uma coisa muito exclusiva da Giovanna, que é essa questão do cara, logo nos primeiros encontros, querer ficar forçando a intimidade. Então, por exemplo, primeiro, segundo encontro, o cara já querer te levar pra casa dele com segundas intenções. E isso seria um aspecto grande, né? É um aspecto grande, porque tem aqueles pequenos também. O cara tá no segundo encontro, ele já quer dar a mão pra mulher. Às vezes, assim, pra algumas pessoas, alguns pequenos atos, algumas pequenas palavras significam demais. Por exemplo, o nosso Eu Te Amo, ele demorou um pouco pra sair. Sim. Só que o nosso Dar as Mãos já não foi tanto. Já foi algo um pouco mais rápido. Eu acho que forçar a intimidade não é nem só no toque físico também. Por exemplo, falar um eu te amo ou ser extremamente carinhoso logo no primeiro encontro ou no segundo, eu acho que é uma coisa que também afasta muito as mulheres. É como se a pessoa estivesse transbordando, né? Ela tá transbordando carência, ela tá transbordando necessidade de ter alguém. Então ela vê uma pessoa que minimamente está ali nos trejeitos que ela precisa, ela gruda. Sim. Aí aquela famosa mulher grudenta que o cara ele vai se assustar, porque, porra, se ele é assim comigo, ele é assim com qualquer uma. Não é nem porque ele não gosta, é porque ele vai ter esse tipo de analogia. Uhum. Pessoal, no mais é isso. No vídeo de hoje a gente gostaria de trazer então esses 3 pontos, tanto os meus quanto os da Gi, sobre aspectos que realmente dificultam ali a evolução de um possível relacionamento. Se vocês gostaram do vídeo, eu convido vocês a curtirem esse conteúdo. Olha, em todo lugar do YouTube, o pessoal fica perturbando vocês, já é só 1 segundo, 2 segundos, curte aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte, ignora todos esses lugares aí. Eu sei que normalmente no seu dia você no máximo dá 1 ou 2 likes, então que um desses likes sejam aqui embaixo. E é de praxe, né? Quem faz parte da nossa comunidade já sabe.
Se você chegou até esse momento do vídeo, pra gente ver quem conseguiu segurar até o final e que não faz parte dessa geração TikTok aí de conteúdo 10 segundos, comentem aqui embaixo, eu prezo pela conexão. Só pra gente ver de fato quem está chegando aqui até o final. Ah, e tem outro ponto. Outro ponto também muito importante a gente trazer aqui pra eles. A Gi, olha, ela fez com muito amor e carinho, viu? Então vocês levem a sério aqui essa chamada, porque a Gi, ela se dedicou para fazer um compilado de dicas tanto para homens quanto para mulheres. Aí os pros homens eu ajudei ela a escrever de dicas, né, sobre o que você deve ou não deve ter como campo de visão quando a gente fala sobre um relacionamento, quando a gente fala sobre uma vida a dois. E eu quis fazer uma coisa extremamente prática, com dicas realmente que você pode aplicar no seu dia a dia com o seu parceiro, e é um e-book que é válido tanto para as pessoas que já estão em relacionamento, quanto para as pessoas que são solteiras também. Então se você se interessou por esse material, basta seguir a Gi lá no Instagram. No link da bio dela vai ter um link que você pode comprar tanto esse guia para os homens quanto para as mulheres. E nos destaques ela explica melhor como é que funciona a dinâmica desse guia. Mas pessoal, então é isso e até a próxima.